E aí, galerinha, beleza? Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre estrutura HTML, tá? A gente vai trabalhar com estrutura HTML no decorrer do nosso curso. E nessa aula eu vou falar sobre o esqueleto dele, tá? A estrutura, como que o seu navegador precisa entender que ele precisa interpretar um HTML, tá bom? Vamos lá. O HTML, pessoal, ele trabalha com o conceito de tags, né? Ou elementos, tá? Então, cada elemento do HTML contém tags, tá? E uma tag, pessoal, é essas informações aqui, ó, que estão dentro desse sinalzinho de menor ou maior, tá? Então, essa primeira linha que eu coloquei aqui no nosso arquivo, index.html, ele fala para o navegador, né? Ele mostra para o navegador que ele precisa interpretar um HTML. Desse formato aqui, mais propriamente dito, HTML5, tá? Então, quando o seu navegador recebe a página lá do servidor, ele recebe as tags HTML, né? Os elementos HTML para ele poder representar aquilo na tela. Então, ele vai olhar a primeira linha e vai ver, é um HTML5. Então, cada tipo de HTML, o navegador já sabe como que vai ser interpretado aquilo, tá? Para eu poder trabalhar com HTML, primeiro eu tenho que montar esta estrutura aqui, tá? A tag HTML, né? E cada tag, pessoal, a maioria das tags em HTML, dos elementos, né? Ele tem a tag de abertura, que é o que eu acabei de escrever aqui, ó, HTML. Então eu estou fazendo o elemento HTML, então ele tem a abertura HTML e tem a tag de fechamento, que leva essa barrinha para a direita aqui, ó. Então tudo que tiver dentro dessa tag HTML, né, se eu escrever entre essas aqui é porque ele está dentro da tag HTML, está dentro do elemento, tá? Do elemento HTML. O próximo elemento, esses elementos aqui são os elementos obrigatórios para iniciar o HTML, tá, pessoal? Então vamos lá. O próximo elemento que eu tenho que colocar, que é obrigatório, é a head, tá bom? Então eu tenho que colocar um head, ele também vai uma de fechamento, eu tenho que abrir a head e fechar a head, tá? Essa head, ele armazena metadados, tá? Ele não aparece na página. Então, o que eu escrever aqui, os elementos que eu uso aqui são elementos que não apresentam nada na página, que o seu navegador não vai escrever nada na página, tá? Então, por exemplo, se eu quero trazer um arquivo CSS que está fora do meu arquivo aqui, né? Então, um arquivo externo. Então, eu uso a tag link, né? Se eu quero deixar o meu site visível na busca do Google, né? Para ele ficar mais visível, né? Na busca, então eu uso a tag meta, né? E eu coloco os atributos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira tag que eu coloco dentro do HTML é o head. E aí, a próxima é o body, tá? Então entende-se que o head é o cabeçalho da página, é onde contém os metadados, dados que não são apresentados na página, e o body é o corpo da página, né? Body, corpo. Ele é apresentado na página. Então, quando você abre um navegador que ele apresenta as coisas na tela para você, né? Apresenta o botão, apresenta o parágrafo, o nome da empresa, por exemplo, é porque esse conteúdo está dentro do elemento body, tá bom? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui um elemento P, que é o de parágrafo, tá? Cada vez que eu escrevo um P, ele dá um parágrafo, né? E eu vou escrever aqui uma frase. Minha primeira estrutura HTML. Aí põe um carinha feliz aqui, porque ele fez a primeira estrutura HTML. Aí quando eu salvo, né, eu vou lá no meu navegador, como eu estou usando o navegador, o servidor Apache, porque a gente vai trabalhar com um desenvolvimento PHP, né, eu
criei aquela pasta lista 1, como na primeira aula, né? No primeiro vídeo que eu fiz. Então eu coloco ele aqui, lista 1. E ele aparece na tela aqui, ó, minha primeira estrutura HTML. Tá? Então ele vai apresentar só aquilo que eu escrevi aqui dentro do body, né? O que está fora do body ele não apresenta, tá bom? Pessoal, essa aula fica por aqui para não ficar muito grande. Muito obrigado e força na peruca!